o filósofo e escritor Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec, na introdução da sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz que as escolas de hoje, de todos os níveis, ensinam muitas coisas aos alunos, menos o que é o principal e o mais necessário, ou seja, um ideal superior de vida. E Leon Denis escreveu esse texto entre o final do século XIX e início do século XX. Nós estamos no século XXI, início do século XXI, e o quadro pouco mudou, porque as nossas escolas atuais continuam a ensinar muitas coisas, menos o que é essencial. E como nos lembra o Pequeno Príncipe, nessa obra literária tão famosa, o essencial é invisível aos olhos, porque refere-se à alma e à vida imortal, dando significado maior e mais profundo ao viver, ao existir humano. Allan Kardec fala sobre isso em O Livro dos Espíritos, lembrando que Kardec foi um grande pedagogo, estudou com Pestalozzi, introduziu em França o método pestalozziano de ensino e também escreveu muito sobre educação. Mas nós estamos pegando aqui o Kardec espírita, não o professor Denisard Rivaio. E o Kardec espírita, em O Livro dos Espíritos, comentando os ensinos dos espíritos, vai nos dizer o seguinte, abrindo aspas: quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Fechando aspas. Estas palavras de Allan Kardec estão no comentário que ele faz na questão 685A, que é, aliás, um texto totalmente voltado à educação e que nos faz pensar seriamente. Porque nos queixamos muito da sociedade humana atual. Violência de toda ordem, guerras, corrupção, degradação sexual e vai por aí afora. Mas Kardec está aqui nos indagando. Ora, se diariamente lançamos na sociedade uma geração atrás da outra que não aprendeu os verdadeiros valores da vida, que não leva em consideração a existência da alma, gerações que se lançam na sociedade com pensamento egoísta, ora, por que estamos admirados de todas as mazelas, de todos os problemas que temos enfrentado na vida cotidiana? O problema está em que não temos desenvolvido a educação moral, não temos ensinado aos nossos alunos e aos nossos filhos o essencial, que somos espíritos reencarnados, criados por Deus e destinados à perfeição, e que estamos aqui na Terra assumindo as consequências daquilo que fizemos em existências passadas e daquilo que estamos fazendo nesta existência. Mas que todos temos o potencial divino,
que vamos continuar a desenvolver mesmo depois da morte, porque esta, em verdade, não existe. E para que possamos aprofundar esta nossa reflexão, vamos passar a palavra ao professor, escritor, filósofo José Herculano Pires, no seu livro Pedagogia Espírita. Palavras do nosso Herculano Pires. Encarada numa perspectiva encarada numa perspectiva espírita, a educação nos apresenta dois aspectos fundamentais. É o processo de integração das novas gerações na sociedade e na cultura do tempo, mas é também o processo de desenvolvimento das potencialidades do ser na existência, com vistas ao seu destino transcendente. Cada ser traz consigo, para cada existência, os resultados do seu desenvolvimento anterior em existências passadas. Esses resultados se encontram em estado latente no seu inconsciente, mas desde os primeiros anos de vida começam a revelar-se nas suas tendências e no conjunto das manifestações do seu temperamento. Cabe aos pais e aos educadores observar esses sinais e orientar o seu ajustamento às condições atuais, corrigindo as deficiências e os exageros na medida do possível e, ao mesmo tempo, propiciando novos desenvolvimentos na atual existência. Essas são as palavras de José Herculano Pires no seu livro Pedagogia Espírita. A missão da educação à luz do Espiritismo. Não apenas integrar esse espírito à cultura do seu tempo, mas corrigir as suas más tendências e desenvolver o seu potencial divino, visando o seu progresso intelectual e moral, encarando a vida futura, para o depois da morte, com a reencarnação e essa realidade de que todos somos imortais e trazemos uma bagagem que vem das existências passadas. Por isso, Allan Kardec toca na tecla incessantemente da necessidade de realizarmos a educação moral, porque o desenvolvimento da inteligência ocorre sempre, mas o desenvolvimento moral nem sempre acompanha o desenvolvimento da inteligência. E o que está faltando para nós nesta atualidade é sensibilidade, sentimento e aprender o que é o mais essencial, que somos filhos de Deus, somos imortais e que estamos destinados à perfeição. E é isso que precisamos fazer aqui na Terra, aprendendo a nos amar e desenvolvendo o potencial divino que temos desde o ato da criação. É aí então que temos plenamente a educação espírita, que é a educação do espírito.